Está feita a conexão entre Porto e Franca. Está no ar o Sem Compromisso. Mais um Sem Compromisso, esse é o 12º episódio da sua série favorita, do seu laboratório de empreendedores. Olha só, hein? Do seu centro de treinamento de vendas. Que isso, rapaz? Do seu happy hour produtivo. Exatamente, cara, exatamente. Happy hour já é uma palavra meio estranha, né? Porque o cara trabalhar de segunda a sexta para a hora feliz dele ser às 6 da tarde da sexta é um conceito meio louco isso, né, cara? É verdade. Será que não dá para ter horas felizes no decorrer da semana, durante o trabalho? O ideal seria esse, né, cara? A gente espera que a pessoa tenha, ou não é que ela espera que ela tenha, certamente ela tem, mas a gente espera que ela reconheça esses momentos, né? Porque certamente a pessoa tem, cara. E se não tem, faça por onde, né, cara? Talvez você esteja no lugar errado. A gente já falou sobre isso em algum episódio já. É importante pensar nessas coisas. O sem compromisso é o que você falou, é um happy hour produtivo. Então, se você agora está no trabalho e está escutando a gente, mantenha uma cara de sério, mantenha uma cara de compenetrado e continue aqui, porque é produtividade isso. Mas é um happy hour, então pega um café, faz alguma coisa, abre aquela bolachinha de coco, aquela coisinha assim para você dar um relax também, importante, mas bom o cérebro dar uma oxigenada, não dá para trabalhar 8 horas por dia sem parar, tem que oxigenar o cérebro. Exatamente. Então, nesse momento, nós convidamos você a isso. E hoje o assunto é resultado, Davi. Olha, hoje é o que interessa, hein? Hoje o que interessa. Foram feitos 11 episódios para agora a gente chegar no que realmente interessa, rapaz. É venda, é resultado. Esqueça tudo que você ouviu falar dos últimos episódios. Esqueça, apague da sua memória todos os outros episódios. Hoje que é o episódio mais importante de toda a série. Se você conheceu a gente agora, esse é o primeiro episódio que você tem que ver. Depois você vê os outros, mas hoje tudo começa. Ou nem perca tempo. Eu acho que eu nem vou colocar aqueles quadradinhos no final do vídeo, assim, sugerindo outros vídeos, sabe? Então, vamos deixar, fica só nesse. Até porque a gente só falou o quê? Sobre produtividade, a gente só falou sobre ambiente de negócios, só falamos sobre isso. Só falamos bobagem, assim, né? Falamos sobre o estilo do empresário de novela, falamos sobre venda, como fazer o seu cliente dizer sim, mas também dizer não. Falamos sobre como gerar uma experiência legal para o seu cliente. Falamos sobre as profissões do futuro, Davi. Quais são as profissões que vão, né, permear aí, enfim, toda... Não sei se a palavra é essa, inventei ela agora, assim, mas vão entrar nas empresas e vão, enfim, são os futuros profissionais. Mas hoje, nada se compara a esse assunto Olha de hoje. só, e falamos também, polêmica no ar. Falamos no episódio passado sobre coaches, hein? Será que vale a pena você ser um coach? Falamos sobre isso, dizem que foi até o melhor episódio, porque foi um episódio polêmico, um episódio onde nós rimos de nós mesmos, mas e daí, Diogo? Quem quer saber disso? Porque hoje vamos falar sobre resultados, vendas. Resultados de vendas, cara. Hoje esse vídeo é destinado a você que já tem o seu negócio ou trabalha, é gestor de algum negócio e você está vendo que as vendas estão caindo. Aí, qual que é a primeira reação? Porra, essa crise, aí não dá, o país não dá, o país está difícil, eu estou matando um leão por dia, não sei o quê. Aí, se for na fala do vendedor, o mercado está difícil, o pessoal não está me recebendo, está tudo uma merda. Beleza. Então, hoje nós vamos falar sobre o resultado que você tem conseguido na sua empresa, para vendas que estão caindo, para poucas oportunidades que estão sendo geradas, para aquele faturamento que você estava esperando e ele não está acontecendo, por uma equipe de vendas que não está reagindo, como identificar isso, como fazer esse diagnóstico de vendas, né? Legal, e já tem esse diagnóstico. O que fazer depois que eu já tenho esse diagnóstico? Acho que é um bom tema, né, Davi?
Eu acho que é um tema que é o seguinte, todo mundo sabe, porque o cara que está vendo a gente deve estar pensando o seguinte, não, mas realmente o governo me atrapalha, realmente Claro. existe muitos impostos, existe muita burocracia. Eu concordo com isso tudo. Agora, a nossa posição aqui, minha e do Diogo, é dizer o seguinte, olha, antes de você justificar o teu fracasso em vendas em cima do governo, a gente sabe que o governo é difícil ele ajudar em alguma coisa, né? Não estou falando desse ou do antigo governo, ou do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos. Geralmente a ideia do governo é um governo que ajuda pouco. Então, antes de você começar a terceirizar essa questão, mas eu não vendo por causa dos outros, cara, existe muita coisa que você pode fazer por você, pela sua empresa, pela sua equipe de vendas para você começar a gerar resultado o mais rápido possível. Cara, governo, burocracia, impostos e tudo mais, isso tudo é um saco. Eu vou te falar, é um saco no Brasil, é um saco em Portugal, é um saco nos Estados Unidos, é um saco no mundo inteiro, cara. Se agora você conversar com um dinamarquês, ele também vai te contar uma história triste sobre o governo dele e como o governo dele atrapalha ele. Então, é o seguinte, não caia nesse lugar comum de terceirizar essa responsabilidade da mudança para o mercado. Tá difícil. O mercado está sempre difícil, cara. Alguém quer comprar alguma coisa? As pessoas querem de graça essa coisa. Alguém quer pagar caro por alguma coisa? Ninguém quer pagar caro, as pessoas querem pagar barato. Então, agora, a gente como vendedor, a gente como empreendedor, a gente tem que entender o seguinte, ok, mas será que não existem métodos? Será que não existem estratégias da gente conseguir alavancar nossas vendas? É isso que a gente vai falar aqui. É trazer essa responsabilidade para o nosso lado. E o que a gente pode fazer, né? Coisas práticas. O que a gente pode fazer? Não espere respostas definitivas. Agora, vamos embora pensar isso junto. Vamos pensar. Primeira coisa que a gente podia começar a pensar é... Vamos pensar, qual que é a tua proposta comercial, né? Qual que é a sua... aquilo que você vende, né? Você vende um produto, você vende um serviço. Exato. Quando você olha para esse produto e serviço, e quando você olha para o produto, você olha também para o serviço que compõe esse produto, né? Então não existe uma coisa separada da outra. Você pode ter só um produto, você pode ter só um serviço, mas se você tem um produto, você também tem um serviço para entregar esse produto e tudo aquilo que envolve isso. Tem outros vídeos que a gente explica sobre isso também. A primeira coisa que eu pensaria, Davi, para pensar em um resultado ruim, é pensar assim, hoje o meu produto ele está abaixo de uma média de mercado. Primeira coisa, eu conheço o mercado, né? Mas ele está abaixo de uma média de mercado, ou seja, ele é inferior, ele está na média, e estar na média não é bom, porque na verdade... Quando você diz de média ou inferior, você diz o quê? Preço ou qualidade? Em todos os aspectos, vamos pensar assim, se ele resolve o problema, né? Vamos pensar Ok. no público, pensar no aspecto geral, se ele tem um bom custo-benefício, vamos dizer assim, né? Ok. Se você olha para o seu produto, por exemplo, né? Esse teu produto, pô, ele está, cara, ultrapassado, ou ele está caro demais, ou de repente ele não entrega com tanta qualidade quanto os outros produtos do mercado. Se ele está abaixo, ou se ele está nessa média, ou seja, ele está igual aos outros, né? Isso a gente vê, é muito comum, cara. Vamos pensar assim. Esses dias a gente estava comprando um celular para a Priscila, e, cara, é muito difícil, não existe diferença exatamente, uma diferença perceptível entre eles, assim. Você olha um, olha o outro, eles estão numa mesma média de preço com o mesmo benefício. Então, assim, tá tudo normal, assim. Aí você tem alguns outros que aí quando você pesquisa, você descobre que é o mesmo preço e talvez tenha a mesma funcionalidade, mas uma matéria-prima inferior. Então ele acaba se tornando mais caro. Isso acontece muito aqui com a internet também, cara. Tá todo mundo fazendo o mesmo tipo de plano de internet, ninguém oferece nada demais, o serviço é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E aí você, cara, e tá tudo na mesma média. Então, assim, eu posso trocar de internet, eu posso trocar de celular com muita facilidade, sabe? Porque nada é diferente uma coisa da outra.
Então, quando você olha para o seu produto, o que você está ofertando, a tua proposta comercial, ela está abaixo do mercado, ela está na média ou ela supera? Se ela superasse o mercado, o que está na média de mercado, provavelmente você teria um resultado melhor, né? Mas eu olharia para isso, cara. Eu começaria a pensar, talvez, na minha própria razão de ser ali, sabe? Naquilo que eu realmente ofereço. Se isso faz sentido para o mercado, se ele tem se o mercado, se ele está dentro de um custo, de um valor coerente para o mercado, e se ele entrega aquilo que o mercado precisa, né? Exato. Eu quero entrar mais a fundo nesse conceito que você falou. Vou mudar uma palavra, mas eu vou entrar mais a fundo nisso. Que você está falando da média. E a média é um lugar muito perigoso para o empreendedor, porque a concorrência tende a levar a gente para a média que vem do medíocre, do mediano, né? Sim. Porque primeiro você pode surgir como alguma coisa diferente no mercado, mas a concorrência vem, eles também, enfim, o pioneirismo não te garante que você fique no primeiro lugar por muito tempo, e aí acaba que existe uma média no mercado. E essa média, aí que eu quero substituir essa palavra pelo seguinte, por commodity. Existe muito empreendedor que está olhando isso como um caminho natural, se transformar numa commodity. E aí, quando você se transforma numa commodity, você perde essa percepção de valor do teu cliente. Então, o exemplo aí que o Diego falou. Caramba, qual a diferença dele comprar internet A ou comprar internet B? Parece tudo a mesma coisa. Do celular A ou para o celular B. Parece tudo a mesma coisa. Mas isso é uma zona de conforto nossa, do empreendedor, considerando que nós somos os vendedores desse serviço ou desse produto. Será que a gente também não está deixando a gente se tornar uma commodity? Porque quando a gente se torna uma commodity, o cliente não vai perceber diferença entre a gente e o concorrente. E se o cliente não percebe diferença entre a gente e o concorrente, a gente só tem uma chance de ganhar, que é com preço. E, cara, se o teu diferencial é o preço, você está acabado no mercado, porque uma hora 2 concorrentes podem se unir e aí diminuir o preço, e aí o que você vai fazer? Você vai ficar vendendo abaixo do preço de custo, você está completamente fora do mercado. E aí um insight que eu vou trazer aqui para você, lembrando, esse programa ele é feito aqui na hora, a gente vai construindo as ideias, mas o insight que eu vou trazer para você é o seguinte: se você tem um produto, qual é o serviço que você pode agregar a esse produto? Às vezes a solução para você não se tornar uma commodity, para você sair dessa média, não é exatamente um produto, mas é qual o serviço que você está agregando a esse produto. Não estou falando de venda casada, não, estou falando de percepção de valor. Por exemplo, você tem uma loja de material de construção. Cara, qual a melhoria que você vai agregar vendendo tijolo, cimento e tinta? Provavelmente nenhuma ou muito pouca. Talvez quem seja especialista nisso fale, não, dá para agregar muita coisa. Eu não sou, então para mim não agrega nada. Mas, por exemplo, o que me agregaria? Eu ir numa loja de material de construção, comprar isso, mas ter um workshop ali dentro de faça você mesmo. Cara, um workshop de faça você mesmo, isso já é muito legal. E isso vai me levar a comprar mais martelo, mais prego, mais tinta, mais não sei o quê. E talvez, se eu não me sentir seguro a fazer o faça você mesmo, talvez eu contrate alguém lá da loja, um profissional indicado pela loja para fazer isso para mim. Coisa que eu nunca contrataria um profissional daquela loja porque eu não conheço ele. Agora, se esse é o cara que me ensinou nesse curso do Faça Você Mesmo, ele já é uma autoridade para eu contratar. Verdade. Mas isso daí são coisas fora da caixa. Às vezes a gente olha para o nosso produto e fala, vou morrer abraçado com isso. 1 gigabyte na câmera tem que virar 2, tem que virar 3, o preço tem sempre que diminuir. Às vezes não é bem assim. Às vezes como é que você olha que o consumidor ele aproveita o seu produto? Como é que ele usa aquilo? Às vezes tem muito mais dificuldade dele em mexer no software do que no hardware, né? Então, o serviço ele é uma maneira mais 360 graus de você servir ao seu cliente. Você já ofereceu um bom produto, mas agora está na hora de você satisfazê-lo com um bom serviço.
Legal, eu acho que é perfeito. A palavra commodity é excelente para isso mesmo, porque aí representa muito o comum e aquilo que é muito vulnerável a preço e a qualquer tipo de variação do mercado. Quando você consegue colocar um valor diferente, né, nesse teu produto, nesse teu serviço, valor não financeiro, mas um valor de desejo, percebido, né? Com certeza você tem um resultado diferente. Aí entra um segundo desafio, Davi, que é pensar assim, o quanto que a tua equipe, ou às vezes você não tem uma equipe, né? Às vezes é você, ou às vezes é o teu sócio, às vezes é alguém que está te ajudando a vender, como que eles percebem esse valor, como que eles percebem esse produto, o quanto que eles conhecem do teu produto e do mercado para poder passar esse diferencial. Porque uma coisa é esse diferencial você saber, outra coisa é você conseguir transmitir isso para a tua equipe, né? E, cara, lidar com a equipe de vendas é um negócio bastante desafiador. O primeiro desafio é você achar um vendedor, né, Davi? Cara, é muito desafiador, porque a tua equipe de venda, eles são seus primeiros clientes, porque eles compram a tua ideia. Eles compram a tua ideia a ponto de repassá-la para frente. E aí entra uma questão, cara, é muito treinamento. Se você não investe em treinamento, se você acha, sei lá, que o cara vai pegando aquilo ali com o tempo, cara, abandone esse raciocínio. Se Você você é precisa. aquele gestor assim, não, comigo aqui o pessoal tem que se virar, aqui tem que ser autodidata, aqui eu confio nas pessoas que se viram, nas pessoas que, cara, cuidado. Isso a gente já falou aqui em outros episódios, que essa questão do chefe covarde, né? Porque se ele não treina, se ele. Uma coisa é você delegar, mas tendo uma base, né? Outra coisa é você falar, galera, se vira e abre a jaula do leão e manda o cara vender o negócio. Não, não tem isso. E o que você está falando, Diogo, isso daí cada dia mais ganha importância, porque as equipes elas estão se distanciando, as equipes de venda elas estão se distanciando geograficamente dos seus líderes, né? As pessoas estão cada vez mais na rua, as pessoas estão cada vez mais móveis, estão cada vez mais com trabalhos remotos, e o líder dessa equipe, muitas vezes ele está num escritório e ele não tem mais esse feeling de, peraí, eu estou aqui trabalhando, eu estou vendo que esse vendedor ele é muito bom, porque a forma como ele atende as pessoas, ele perde essa proximidade geográfica, e como é que ele vai controlar essa galera? É difícil controlar, de novo, não no termo pejorativo, mas no termo de mensurar resultados, é isso que eu estou falando. De manter a atenção, né, cara? Manter o foco. E ter atenção na tua equipe não significa que você está centralizando as coisas ou que você é uma pessoa controladora em absoluto. Na verdade, você precisa olhar o que a tua equipe está fazendo, quais são as dificuldades que eles estão tendo em campo, como é que as objeções, né, como é que eles estão lidando com essas objeções. Acho que talvez a primeira coisa que eu falaria é na hora de contratar ou de selecionar, porque a gente sabe que talvez o primeiro vendedor de um empresário, de um novo empresário, seja o irmão, seja o cunhado, seja o primo, seja alguém assim, que a gente usa também para dar uma oportunidade, né? E também porque é o que nos cabe, porque é um cara que talvez vai aceitar começar sem um registro adequado, ou né, vai poder ter um pouco mais de flexibilidade no horário, o cara trabalha com uma coisa, depois vai te ajudar em outra. É um quebrando o galho do outro, né? Quebrando o galho do outro, né? Então, assim, isso faz parte também. Mas eu tentaria fazer a identificação daquela pessoa assim, ó, que é vendedora e que está vendedora ou aceita estar vendedor, né? Porque se você hoje for abrir um site de empregos, cara, o cargo que tem mais vagas em aberto é vendedor. Não tem outro que seja diferente. E por que tem tantos cargos em aberto e por que isso a rotatividade é tão grande? Porque muitas pessoas entram nesses cargos porque precisam trabalhar, né? Então, cara, eu preciso trabalhar. E vendas é uma coisa que não depende de muita instrução ou de muito conhecimento prévio, como, sei lá, uma secretária que de repente precisa de um domínio talvez de outra língua ou de
informática ou de processos administrativos, um financeiro, por exemplo. O vendedor, cara, o vendedor tem ex-advogado, ex-professor, ex-químico, ex-astronauta, tem tudo. E então, assim, existem pessoas que têm uma bagagem de venda, mas não são vendedores, né? Não tem esse ímpeto, essa aptidão para vendas, sabe? Não tem aquela coisa assim, o cara não gosta daquilo, né? Ele está fazendo aquilo por algum momento, mas caso um dia ele encontre alguma coisa na sua área, porque normalmente é um cara que fez também outra faculdade, outra coisa, ele vai te abandonar. Então, esse cara, ele provavelmente não vai ter a força ou a independência. A independência não é a palavra, talvez que a independência diz que parece que o cara é solto, assim, mas ele não vai ter a proatividade de prospectar, de pensar em alternativas melhores de vendas, de tentar se preparar para lidar com uma objeção, de seguir métricas, seguir metas, né? Então, quando você pega um cara que é vendedor, o cara assim que você percebe que ele tem essa bagagem, de repente um dia a gente pode fazer um programa só disso, Davi, só de reconhecer quem é e quem não é, isso é importante. Legal. Mas você já nota pela atitude do cara, né? Se você contrata um cara que é empreendedor também, isso já é uma coisa muito legal, porque é um cara que ele já tem essa competência enraizada, né? E aí, legal, e aí você começa a montar a tua equipe com pessoas que, de repente, têm uma característica mais agressiva de vendas, outros que são mais estratégicos, outros que são muito relacionamentos, são aquelas pessoas, como a gente falou, acho que em outro episódio também, aquela pessoa que atende um telefone como ninguém, que atende bem, que sabe passar muito bem a informação, sim. Né? E aí você começa a montar o seu time com isso. Mas cuidado com quem você está colocando na tua equipe, cara, porque você tem uma chance das pessoas não pegarem essa tua filosofia, esses teus valores, né? Exato. O vendedor, ele é a melhor profissão do mundo, porque o mundo precisa de vendedor. Qualquer lugar do mundo que você for, tem alguém comprando e tem alguém vendendo, tem alguém com uma lojinha aberta vendendo alguma coisa, tem alguém vendendo serviços, produtos. Então é uma profissão muito que o conceito é global. E também é a pior profissão do mundo, porque na maioria dos casos, a maior parte, ou até 100% da remuneração do vendedor vem com comissões. E aí vira o mês, cara, se esse mês você está aqui no alto, vira o mês, cara, você tá lá embaixo de novo. Zerou o jogo. Aí depois você tá no alto, mas assim, é totalmente fora da zona de conforto. Então é o seguinte, é a melhor profissão do mundo e é a pior profissão do mundo. Mas como tem muita demanda por vendedores, porque o mundo é baseado nisso, em compra e venda, tem muita gente fazendo isso. Então, realmente, você identificar alguém que saiba ser produtivo nesse time, saiba enxergar esse copo meio... Enxergar que, cara, é uma profissão muito boa, não é uma profissão muito ruim, isso daí é a primeira etapa, né? Que é a etapa que o Diogo está falando, que é a etapa do recrutamento. Agora, avançando um pouco mais, eu quero falar sobre a etapa do treinamento, porque tem muita gente que não se identifica como vendedor ou acha que vendedor é uma coisa que você ou nasce sabendo ou você não nasce sabendo. E, cara, venda é uma habilidade técnica, sabe? Você pode ter uma predisposição quase que genética a ser comunicativo, a criar empatia com as pessoas, mas, cara, no fim de tudo, a gente está falando de uma habilidade técnica que dá para você aprender, e se você tem uma predisposição a isso, cabe a você, então, desenvolver isso ainda mais tecnicamente. E aí uma coisa que esse líder de equipe, né, que esse empreendedor ele pode fazer, aí uma coisa assim, muito, muito técnica agora que eu vou falar, Diogo, eu queria até saber se você tem experiência aí com isso, você já teve... se deu certo, se não deu certo, mas eu acho válido. É o seguinte, scripts de venda. Isso eu acho uma coisa muito válido para a empresa ela ter um script de venda. Seja um script de venda
para alguém que vai fazer venda porta a porta, seja alguém que vai fazer uma venda mais consultiva, uma venda complexa, né, que a gente chama de business to business, mas eu acho importante ter um script de venda. E o script de venda, ele é muitas vezes considerado como um tabu. As pessoas não gostam dele. Por quê? Porque o novo vendedor, ele fala o seguinte, tá, mas você está me dando um negócio para falar, eu tenho que seguir isso, pode ficar uma coisa meio robotizada, ele se sente um robô. Aí o vendedor mais experiente, ele vai falar o seguinte, não, peraí, o script de venda, para quê? Eu tenho feeling, eu tô nisso aqui há muito tempo e não quero isso não, mas o script de venda, se você fizer ele bem feito e comunicar isso bem para a tua equipe, ele serve tanto para o vendedor novo quanto para o experiente. Porque qual é a função do script de venda? Não é robotizar a galera, não, é você dar segurança para o novo vendedor para falar o seguinte, cara, ó, eu não vou te jogar aí para os leões, para você estar na frente do cliente e não saber o que falar, não saber, sabe o Chaves, quando ele trava? Então, ele dá aquela travada, assim. Então, o script de venda, ele dá segurança. E para o vendedor experiente, cara, ele dá uma coisa o seguinte, cara, se você é tão experiente, ajuda a gente a fazer o script de venda. Ajuda você a fazer o script de venda. O que você pode trazer aqui para a empresa para colocar dentro desse script de venda? E a partir daí, o script de venda, Diogo, ele não funciona como uma coisa robótica, mas ele funciona como uma base onde a partir daí você vai improvisar. Isso é muito comum no stand-up comedy, né? A gente acha que o comediante ele vai, sobe no palco e fala o que está na cabeça dele e todo mundo ri. Tudo não treinado, é assim. Cara. É um script. Ele tem um script, ele tem um texto que muitas vezes até não foi nem ele que fez, foi algum outro comediante que passou para ele, ou ele fez em coautoria. E a partir do momento que ele consegue as primeiras risadas, ele começa a improvisar. Mas o comediante, ele se sente muito mais seguro improvisando, já ouvindo ali o barulhinho da risada, do que subir no palco e vamos lá no improviso ver o que sai. Isso para venda é muito importante. Cara, você precisa ter uma base. A base é o teu script. Não quer dizer que você vai falar com o teu cliente, olá, tudo bem? Eu ofereço isso, vírgula, aquilo. Não, cara, é uma base, onde a partir daí você vai jogar o teu temperinho. Agora, o que você acha disso, Diogo? Eu queria até falar mais sobre scripts de venda. Eu já lidei muito com script, e não só script, mas com um tour, cara. Assim, por exemplo, como eu já lidei com lojas, e até teve uma vez uma experiência muito interessante, que era numa empresa de eventos, era um salão de eventos. E aí o que acontecia, cara? É legal contar esse case, porque o que você está falando do script, na verdade, você está colocando algo que todo departamento tem. E por que vendas não teria? Que é processo, né? E é o fluxo, é o fluxograma da coisa, né? E esse case era legal, cara, porque... Diogo, só um minuto antes de você entrar no case, só explicar para a galera aqui o que seria esse script de venda, que não, assim, sim. Não é uma peça de Shakespeare que você tem que cumprir, sim, e também sim. Não é algo engessadinho, não. Assim, a ideia do script de venda é como você cria relacionamento e você faz o call to action, você gera venda. Isso, assim, num conceito de marketing digital, pode levar dias ou meses, mas numa venda cara a cara, leva minutos. Então, sim. Você criar esse script de venda para você fazer o relacionamento e venda. Por quê? Porque tem muito vendedor que ele é bom no relacionamento, mas ele se sente inseguro para fechar. Às vezes, vendedor muito experiente é assim. O cara, ele é muito amigão, ele é muito relacionamento, mas ele tem uma dificuldade na hora de... Por mais que ele seja experiente, ele é muito bom na empatia, mas na hora de virar a chave de falar da venda, ele é onde ele cai. E Perfeito. O cara que está começando, ele já quer mandar a venda direto. E ele perde todo o lado do relacionamento. Então, o script de venda nada mais é do que quais são as palavras, como é que eu vou ouvir, quais as perguntas que eu vou fazer para o meu cliente, para eu conseguir direcionar ele para fazer esse call to action de uma maneira
call to action, chamada para ação, né? Que é a venda, para eu fazer essa venda, para eu virar essa chave da maneira mais natural e harmônica possível. Enfim, essa é uma definição de script de venda, só para a gente não ficar... Não ir muito para frente, mas é perfeito. Na verdade, é todo o processo de criação, de geração de valor, né? Porque você não pode começar um filme contando o final dele, depois que você conta o início, né? Você precisa gerar um interesse, tem que introduzir o assunto, depois você tem que argumentar, depois você gera um clímax, depois você entrega, de repente, um suspense, e aí você entrega o conteúdo. Eu acho que é perfeito essa associação, né? E por que isso dá muito certo? O case é bastante rápido, na verdade, era um salão de eventos, cara, o que acontecia? Muitos noivos iam lá que queriam fazer o casamento lá, né? Então, às vezes não só noivos, mas alguma empresa quer fazer algum evento, alguma festa, 15 anos, bodas, esse tipo de coisa. E aí, o dono do lugar fechava tudo, cara, fechava tudo, mas entrava assim, passava alguém na porta, cara, todo mundo que era atendido pelo dono fechava. E aí tinham 2 vendedores. Cara, era um por mês, assim, era um contrato por mês, era um negócio horrível, assim. O cara falou, cara, eu não entendo o que acontece, as pessoas não estão vendendo lugar, já estão dando preço direto, as pessoas não estão se interessando, não estão ligando de volta para saber. E aí, vamos olhar isso aí, né? Aí eu pedi para os vendedores me venderem, né, o local. Uhum. E aí, primeiro que já tem aquele incômodo, assim, cara, beleza, né? Eu vou ter que simular isso mesmo, né? Já começa por aí, o cara já não quer nem simular o negócio. Vamos lá. Então, beleza. Então, Diogo, esse aqui é o salão principal, tá? Ali em cima, depois se você quiser a gente vai lá, depois se você quiser a gente vai lá, tem um salão menor que você pode fazer uma festa, às vezes menor, se você quiser. Aqui a gente tem uma cozinha grande, cabe bastante gente, você pode trazer, de repente, uma equipe para fazer e tal, já é toda equipada, tem umas geladeiras, lá para cima tem os banheiros, e aqui embaixo é estacionamento. Então é um lugar amplo, você vê que é amplo, é ventilado, né? Então aí o valor é X. Beleza, show de bola. Parece que está alugando o imóvel, né? Não está vendendo a casa de festa, isso, né? Não, é só isso, então, não, beleza, então tá. Aí você já imagina o que acontece, né? Aí eu falei, o dono, vamos lá, vende pra gente, faz aí como é que é o negócio. Cara, ele fala, cara, você tá vendo esse espaço aqui? Cara, isso aqui não era nada, olha a maravilha que eu criei aqui. Vamos lá ver o outro lugar, você vai ver o que era. Cara, olha esse espaço aqui, ele é menor, mas você vê que, assim, que ele tem um ambiente mais rústico, então você não vai gastar tanto com decoração. O pessoal gosta desse ambiente mais rústico. Tá vendo esse bar aqui, ó? Olha essas gavetas, tá vendo? Tudo equipado, cara. Cara, material de primeira. Alumínio, tal, não sei o quê, coisa boa. Tá vendo esses copos aqui? Cara, copo bom, sabe? Teu convidado, ele merece isso aí, porque é copo bom mesmo. Tal, não sei o quê. Nos banheiros, cara, eu deixo isso aqui numa limpeza que você não acredita. Eu sempre coloco também um remedinho ali, coloco também para as meninas, coloco não sei o quê, coloco absorvente para as meninas, lá no banheiro dos meninos tem isso, tem aquilo. Você tem aqui nesse espaço, tá vendo, ele é ventilado, você pode abrir aqui, tem essa iluminação, mas se você quiser eu te indico tais e tais pessoas com iluminação, cara, enfim. E aí o cara tinha todo o paisagismo do lugar que o vendedor não tinha me passado, e o cara me levou para mostrar, ele me mostrou assim, tipo um lago, assim, cara, a gente pesca aqui, é lindo, aqui tem esse peixe, tem aquele outro peixe. Então aqui, por exemplo, às vezes o cara faz um evento de sábado para domingo, tem essa área aqui de churrasco, pô, eu libero para vocês, se vocês quiserem usar, para os teus parentes e não sei o quê. Cara, olha essas árvores, isso aqui é árvore de não sei quantos anos, e, cara, ele encheu a bola do lugar, né? Exato. E aí, quando o cara te fala o mesmo preço, você fala assim, cara, realmente vale a pena, sabe? Realmente vale a pena.
E aí, o que a gente viu? E aí eu fui notando esses passos do cara. E aí foi com base nisso que a gente montou esse script. Então a gente fala, o vendedor, você não pode entrar nesse hall aqui sem citar a iluminação, sem citar o piso, sem citar as saídas, sem citar o acesso aos banheiros, sem citar a quantidade de pessoas. Se você passar desse ponto sem dar essa informação, você já não agregou valor, você agregou menos valor. Então, você tem menos chance de vender. Quando você for lá para a cozinha e você não mostrar isso, não citar essa e essa característica, você também não passou valor. Então, nós vamos decorar isso. É decoreba mesmo. Você vai decorar até o momento que fique automático e que fique fácil de compreender. E aí a gente foi montando esse script, cara. E aí foi muito legal, assim, porque o vendedor, ele começou a ver coisas e perceber coisas que ele não percebia antes, né? Davi, isso aconteceu muito. Você sabe que eu tive uma escola, né? Uma escola de inglês, de informática, lá em São Paulo. E é a mesma coisa, cara. Você faz um tour pela escola. Por que você faz esse tour pela escola? Por enquanto você está mostrando, seja o salão ou seja a escola, você conhece o teu cliente, cara. Você pergunta para ele o que ele faz, o que ele gosta, ele está trabalhando, ele não está trabalhando, que tipo de música que ele gosta. Porque chegou na hora de fechar, você já tem informação do cara e você já encantou o cara com tudo, né? Se você tem a porra de um ar-condicionado numa sala, mostra esse ar-condicionado na sala, né? Se a tua sala é bem equipada e tem tecnologia, mostra. Isso não é comum para muitas pessoas. Então, você tem que mostrar. Se o teu produto ele pode ser usado de outras formas, não esconde isso do cliente. Fala. Se você investiu, a tua matéria-prima é cara, é boa, fala. Né? Você tem um restaurante, você compra carne de primeira, se você deixa na geladeira e só põe na panela, o cara não vai saber. Né? Então, fala, mostra. Né? Então, o script é esse. O treinamento e o procedimento é quais são os detalhes que vão agregar valor para o meu serviço ou para o meu produto que não podem não pode passar. Talvez nem o teu vendedor, melhor vendedor, ele faça esse script e ele cite todos esses pontos. Pode ser que por isso ele não seja o melhor, mas ele seja o menos pior, porque os outros não citam nada. Então ele pelo menos tem alguma vantagem com o relacionamento. Então é muito legal a gente pensar nisso, cara. Eu faria esse script com certeza. Você vê que essa diferença é o seguinte, é a diferença entre você apresentar um lugar, que olha, ali tem um lugar menor para festa, ou você apresentar uma história, contar uma história baseado no teu cliente, né? Putz, eu sei que as pessoas, elas gostam de festa pequena, festa de empresa, cara, olha esse lugar aqui, vou te mostrar as fotos, como fica decorado, não sei. Isso é uma experiência. Aqui em Portugal eu trabalho como dando treinamento para agentes imobiliários. Isso é uma coisa que eu falo bastante, que essa é a experiência de você mostrar uma casa para alguém, né? Porque assim, na boa, vamos ser sinceros, ninguém precisa de um corretor de imóveis para mostrar o apartamento, porque um apartamento ele é um lugar autoexplicativo. Você entra num apartamento de 2, 3 quartos, primeiro, ninguém vai se perder e todo mundo tranquilamente vai saber onde é que está o quarto, onde é que está a cozinha. Então, assim, o que você vai chegar no apartamento como o corretor imobiliário vai falar? Olha só, aqui é a cozinha. Ali é o banheiro. Não é essa porta não, é aquela ali é o banheiro. E ou você vai fazer isso, ou você vai conhecer o seu cliente previamente, vai saber que ele tem filho, vai falar o seguinte, ó, aquele quintal ali fora, olha como é que ali você pode colocar uma piscina. Pô, você tem filho, o tamanho do banheiro, cabe uma banheira para você dar banho no seu bebê, porque você sabe que ele tem um bebê. Olha como é que essa sala é arejada, e eu sei que você tem alergia e a exposição solar, mais o vento, tudo. Enfim, isso tudo você tem que conhecer o seu cliente para você começar a promover essa experiência. É a questão da persona, né? Você conhecer a persona, quem que é o seu público-alvo. E aí você pode transformar uma coisa muito chata e muito robótica, que é a coisa do mostrar o apartamento, e transformar isso numa coisa que eu chamo, é quase que uma meditação guiada. A pessoa ela tem que entrar ali e começar a se ver ali dentro.
ela olha para uma mesa de jantar, ela tem que se ver utilizando aquela mesa no jantar, recebendo os amigos, recebendo a família, ela tem que se ver acordando naquele quarto, sabe? Ela tem que começar na cabeça dela um exercício de imaginação, onde ela está experimentando aquele ambiente como se fosse dela, sentir isso para ela. Que aí, entre isso ser dela e ser realmente dela, é somente uma questão de pagamento. Mas na cabeça dela, o filme já aconteceu. E ela vai dar um jeito. Se ela não puder comprar, ela vai dar um jeito, sabe? Isso é importante, porque, ainda mais falando de apartamento, é um negócio, ou de casa, cara, é um negócio muito... Você não vai topar uma coisa meia boca, assim, ou uma coisa que, de repente, né, não vai... você não vai entrar num lugar que você não goste, né? Então, a pessoa precisa disso. Então, cara, é importantíssimo. E assim, quando você fala então de comprar um apartamento, de comprar uma casa, não existe uma casa, um apartamento perfeito. O perfeito é aquilo que você vai, compra um terreno, contrata a tua equipe, você vai. Mas então as pessoas elas compram aquilo que elas conseguem se enxergar lá dentro. Ela fala, cara, aqui eu consigo me enxergar, cara, aqui eu vou ser feliz e vamos nessa. Isso faz parte da experiência de você saber mostrar um lugar. Agora, isso tudo é treinado, né, Diogo? Isso tudo é treinado. Não dá para você chegar lá e falar o seguinte: ô, equipe, tem um cliente, mostra lá. Mostra lá o quê, cara? Mostra como, começa por onde. E às vezes você tem um ótimo vendedor que o cara vai patinar pra caramba no início, porque ele não tem uma base, ele não tem... Se ele tivesse um script de, peraí, antes de entrar no imóvel, eu preciso fazer essas perguntas pro meu cliente, agora eu já tenho mais base, aí você vai encaixando o script. Entenda que o script não é aquela coisa... existem lacunas que você, com a tua inteligência, você vai começando a preencher essas lacunas. Mas o script ele vai te dar segurança para você encarar aquilo de uma forma, cara, isso daqui eu tenho autoridade para conduzir essa experiência. Cara, isso vale para isso. Pode falar, desculpa, Davi. Isso vale para você vender um imóvel, isso vale para você vender as datas da casa de festa, cara, isso vale para você vender a internet, o celular, Cara, como é que as pessoas vão usar aquilo? O que as pessoas esperam que aquilo seja para elas? Isso tudo é importante estar no script, isso tudo é importante ser treinado. Não busque agora por aí no Google scripts para essa coisa. Isso são coisas muito particulares. Cada nicho, cada setor, cada empresa tem o seu script e cada empresa tem seu nicho de cliente. Então não é que um supermercado tem o mesmo script ou a loja de... Cara, cada um tem o seu script. Cara, isso é treinamento. Isso é treinamento em vendas. Total, cara. Treinamento total e sensibilidade, assim. Esse script, ele pode ser, por exemplo, perguntas que você não pode deixar de fazer, né? Exato. Para conhecer o teu cliente. E se você não conhece esse cara, você corre o risco, isso é muito comum de acontecer, muito mesmo, assim. Você começa a supor coisas, né? Então você começa isso é perigoso, hein? a achar que o cara quer alguma coisa, mas na verdade ele não quer, né? Então, quando você começa a mostrar algo ou a ressaltar algo que não é relevante para o teu cliente, ele vai se desinteressar naquilo completamente. Então, isso que o Davi fala de saber, por exemplo, como é que é a família desse cara, o que esse cara faz profissionalmente, quais são os horários desse cara, quais são os hábitos dele, o que ele gosta de fazer. Cara, isso tem muito valor, porque quando você conhece realmente a tua persona, você sabe exatamente aquilo que vai fazer diferença para ela, sabe? E aí você para de supor, porque qual que é o maior risco disso? É você falar, por exemplo, aquilo que você gostaria de ter naquele produto. No caso do apartamento, por exemplo, cara, olha o tamanho desse banheiro. Cara, o banheiro é excelente. Nossa, cara, nesse banheiro aqui você pode colocar o que você quiser. Se eu tivesse um banheiro desse, eu colocaria uma puta de uma banheira. Nossa, eu ia andar pelado por aqui. Aí eu ia assistir um filme. Eu acho que eu ia ficar assistindo um seriado inteiro depois que ia tomar banho. Cara, para o teu cliente, o banheiro é um lugar assim, o cara entra, faz o que ele tem que fazer e sai o mais rápido possível. Não é importante.
De repente, para o teu cliente, o mais importante é ter uma cozinha bacana, porque o cara adora cozinhar, por exemplo. Então, às vezes o quarto é pequeno, mas se a cozinha for boa, cara, tá excelente, assim, é outra coisa, né? Qual que é o perfil, né? Entender, isso tem material fartíssimo na internet, mas você consegue identificar, tem alguns sinais que o teu cliente te dá para saber se o que interessa mais para ele, né? Se você vai usar algum aspecto mais visual para vender, se você vai usar mais informação, dar mais informação, se você vai deixar o cara livre para ele sentir, para ele cheirar, para ele, sabe, tocar nos materiais. Tem muita coisa que vai te preparar para isso. Mas essa qualificação, né, do teu cliente, esse entendimento do potencial dele, tudo isso é importantíssimo para a venda, cara. Aqui, por exemplo, eu atendo, pode se chamar de duas personas, né? Tem essa pessoa que compra o apartamento para ela, mas também tem a pessoa que compra como um investimento. E, cara, você está mostrando o mesmo produto, só que você está contando histórias completamente diferentes, porque são duas personas completamente diferentes. Por exemplo, às vezes o corretor ele vai muito feliz mostrar uma cobertura, que ele fala, cara, essa cobertura aqui, e olha só, e pô, dá para você ter os seus filhos, e dá para você fazer o churrasco, e dá para você receber os amigos para dormir aqui em casa. O investidor, ele está naquilo, ele está falando, gente, eu não vou pisar aqui, eu vou isso daqui é uma taxa de retorno sobre o investimento para mim. E outra coisa, eu não quero uma cobertura, porque se a infiltração no prédio começa, provavelmente ela começa por uma cobertura. Então, se tem uma unidade que eu não quero, é a cobertura. Então, assim, a história é completamente outra. Então, assim, você vai mostrar uma cobertura para o investidor, por que aquela taxa de retorno sobre o investimento é incrível? É isso que... O papo já é outro. Agora, para uma família, não. Aí você tem que vender aquela coisa. Enfim, isso tudo é um script que você vai construir. Entendo, o produto é o mesmo, mas a forma de utilização do usuário é completamente diferente. E eu usei esse termo de forma de utilização do usuário para realmente ser bem genérica e caber em diversos exemplos, assim. Seja você legal. O corretor, o vendedor de seguros, o marceneiro, o vendedor de carro, o que seja. É você pensar que realmente você tem diferentes tipos de clientes e você precisa adaptar o seu discurso para saber falar a língua desse cliente. É literalmente você tem um cliente que, como se ele falasse inglês, o outro espanhol, o outro português, você tem que ter um approach, um vocabulário, uma história diferente para conversar com esse cara. Venda é isso, cara. É assim que você vai começar a conectar com o teu cliente. E é importante você passar isso para a tua equipe de venda. A tua equipe de venda, ela precisa entender isso já na largada como, pô, peraí, existe uma estrutura em que eu preciso entender com quem eu estou conversando para entender qual a história eu vou contar para ele. O produto é o mesmo, mas se a forma de utilização é completamente diferente, cara, você precisa adaptar teu script. De novo, exato. Isso é muito treinamento, cara, isso é muito treinamento. Treinamento e observação. Você tem que querer estar próximo da tua equipe, tá? Se você... Aí volta a história do empresário de novelas. Se você não estiver do lado da tua equipe, não estiver acompanhando, entendendo quais são as dificuldades dele, porque é muito comum que o vendedor ele queira pular parte do script que para ele não é confortável, né? Acontece muito isso, muito, muito. Então, por exemplo, ele vai pular uma parte que ele acha que, cara, ninguém quer saber disso. Mas, às vezes, a pessoa, talvez ela não queira saber. Há tanto que o cliente, normalmente, quando o cliente começa a falar com você, ele já pergunta o preço, ele não quer saber das outras coisas antes, né? Mas todo o que vem antes é o que vai fazer ele ter essa percepção de preço. Então, se o cliente ele insistir muito em saber o preço antes, você deixa claro para ele, cara, não adianta você ter esse valor se você não sabe o que você está comprando, né? Então, o que é caro e o que é barato? Depende, né? Para mim, caro é aquilo que não me entrega o que eu quero, né? Para mim, caro é aquilo que não compensa, né? Barato é aquilo que, pô, eu tenho muito valor naquilo e paguei um preço pouco menor do que eu estava pretendendo ou justo, né? Então, faz parte disso também.
Então, tem que observar esse cara, né? Porque senão esse cara, ele pode estar com dificuldade, ele pode estar com medo, ele pode estar inseguro, né? Então, seria muito bom você avaliar cada um desses pontos. E esse talvez seja a evolução dessa conversa agora para um terceiro aspecto. A gente falou, então, recapitulando, da seleção desse cara, falando do treinamento desse cara. Agora a gente precisa acompanhar ele. Exato. E para a gente fechar esse tópico, Diogo, de novo, esse programa é uma construção. Eu não sei qual é o terceiro tópico que vai vir aí. Mas, é uma surpresa. Tópico bônus, hein? Mas a questão é o seguinte, muito vendedor, ele vai trazer para você, líder de equipe, essa questão do preço, o preço está ruim, o preço está ruim. Realmente, o preço ele pode estar desajustado, ele pode estar, mas até você chegar à conclusão, você precisa eliminar algumas questões anteriores, como, por exemplo, parte do princípio de que o que você não vende é somente preço, porque o que você compra na tua vida não é somente preço. Por exemplo, a camisa que você comprou, ela não é a mais barata que existe. O carro que você tem, ele não é o mais barato que existe. A televisão que você tem não é o mais barato que existe. Você pode até ter uma televisão barata, mas realmente você falou, quero a mais barata que existe, você entrou num site de segunda mão, comprou uma TV de 20 anos e colocou na tua sala? Acho que você não fez isso. Então, assim, o que você usa para você não é o mais barato que existe. E por que o seu produto será? Por que o teu cliente ele vai comprar achando que você é o mais barato que existe? Essa cabeça já é a cabeça de você transformar teu produto numa commodity. Então eu tenho que ter preço. Então o negócio aqui é preço. Não é. Existem diversas outras coisas até você chegar nessa questão do preço. E o seguinte também, se o cliente ele quer dinheiro, ele vai no banco. No banco vão dar dinheiro para ele. Se ele está entrando na tua loja de garrafas d'água, ele quer garrafas d'água. E dentro dessa garrafa d'água, às vezes ele quer o seguinte, ele quer a garrafa d'água mais em conta, só que de cor azul. Ele quer a garrafa d'água mais em conta, só que use um plástico orgânico. Então, assim, existem coisas que ele quer que talvez ele não chegue na tua loja falando que ele quer isso. Quando ele entra na tua loja, ele fala o seguinte, tô só olhando. Mas aí cabe o vendedor entender se ele está só olhando garrafas com plástico orgânico, ou garrafas de vidro, ou garrafas... E você começar a orientar ele ali dentro da loja. Show de bola, cara, é isso mesmo. E é uma forma de você perceber, né? Realmente ter essa percepção do que ele quer, né? O que ele está pensando, qual que é a expectativa dele, né? E essa questão da garrafa, né? E dar só uma olhadinha, às vezes realmente ele não sabe o que ele quer, né? Cara, é muito engraçado. Aqui em Franca tem um negócio muito curioso. Assim, tem umas pessoas que são mais rústicas, no sentido assim, tem gente que nem entra na loja. Ele põe só a cabeça assim para dentro, assim, quanto que é tal coisa? Cara, pode entrar, não tem problema, não paga para entrar, você pode entrar, né? Vamos conversar, deixa eu entender o que você precisa. Tá, você quer tal coisa? Tal coisa custa tanto, né? Para que você vai, como é que você vai usar isso? Qual que é a tua ideia, né? Se houver algo mais de uma utilização para isso. E começar a perguntar, né? Falar, olha, eu tenho esse modelo, mas se você precisar de alguma coisa que tenha uma durabilidade um pouco maior, eu tenho esse modelo também. Se você estiver buscando, de repente, um pouco mais de facilidade, vai usar menos vezes, tal, então você tem esse modelo que é um pouco mais simples. Então, às vezes, o cara foi procurar uma coisa, você dá as opções, né? E deixa o cara decidir, né? E se ele quiser mais informação, ele vai te pedir. Mas a gente tem que ter o jogo de cintura, né, cara? Aqui, cara, é verdade mesmo, o cara põe só a cabeça, assim. Teve uma vez que eu estava numa loja, numa consultoria lá, e aí foi engraçado, porque o vendedor, o cliente, ele não entrou na loja, ele chamou o vendedor lá fora, assim, você tem tal coisa? Quanto que é? Pô, cara, ele não entrou na loja, velho. Não, e ele estacionou o carro. Não, ele não estava só de passagem, assim. Ele estacionou o carro e ficou do lado de fora.
Ainda bem que maquininha de cartão, pô, não é fixa, né? Pode ir lá para fora da loja. Pode levar. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu já vendi para pessoas dentro do carro. Tipo, eu já saí de uma loja, fui até o carro e vendi, passei o cartão dentro do carro. Acontece isso, cara. É verdade. É o meio drive-thru do McDonald's, né? O cara não quer entrar, tem que ser no carro, tem que ser no carro. Porque, cara, um dia a gente pode falar disso, mas eu quero chamar nesse dia um psicólogo para participar do programa. A mentalidade do que a gente tem, eu não falo do cliente, porque o cliente não é nada diferente de mim, mas essa mentalidade, né, das pessoas cara, do pavor do contato com o vendedor, assim, né, e desse instinto de preservação que não pode dar, sabe, informação nenhuma, assim, cara, não pode dar nada de informação. Olha só. Às vezes você cumprimenta o cara, assim, o cara entra na loja, bom dia. Não, obrigado, eu tô só olhando. Cara, eu te dei bom dia, caralho, eu te dei bom dia, fica tranquilo, né? Então dá vontade de falar isso. Mas, enfim, né, você tem que relevar. Eu vou fazer agora o advogado do diabo, eu serei o cliente, eu vou defender o cliente aqui. Agora eu vou colocar o chapéu aqui de vendedor, Boa. Porque eu tenho um pouco desse pavor, cara, eu consigo entender esse cliente que ele fica ali fora da loja. Tem uma coisa, cara, que é muito brasileira, e eu já fui nos congressos de varejo, e os caras se orgulham disso, e puta que o pariu, cara, como isso me dá raiva, que é o seguinte, é o vendedor sombra. Você entrar na loja, o cara ficar do teu lado, mas quer alguma coisinha? Mas seu tamanho é G, é M? Ah, mas gostou dessa cor? Ah, mas a gente tem mais, hein? Ó, isso tá em promoção. Ó, isso fica bem com você. Cara, e é uma sombra, e é um eco que fica assim do teu lado. Você não sabe se você não quer olhar para aquela pessoa, assim, não quer manter contato visual, porque não olhando já tá tão chato aquele negócio. E isso me faz não entrar na loja. Isso me faz entender ser esse cliente que quer ser atendido fora. E, cara, isso me faz comprar pela internet, para te falar a verdade, assim. Isso é uma coisa muito brasileira, cara. Essa coisa do vendedor sombra que fica ali um eco para você, que tudo para você ficar bom, que tudo tá no desconto, que tudo tá na promoção, que é rápido, que é só levar, que ele tem as cores, que ele tem um tamanho, não sei o quê. Cara, isso é muito chato. Isso não é um bom atendimento. O bom atendimento, porque você simplesmente é um megafone do lado do cara, né? Pô, cara, desculpa, não é tudo que vai ficar bom em mim. Não venha com essa. Eu tenho, eu sei que não é assim a história. E aí quando você é um vendedor... Isso é para um programa, hein, cara? Isso é tema de um programa inteiro, assim, porque a versão do cliente é a versão do vendedor. Porque, por outro lado, o cara está desesperado que ele precisa aproveitar aquela oportunidade. Só que ele tem que, talvez, ter um jeito para essa aproximação. E isso é uma coisa que a gente vai poder falar futuramente. Cara, eu me lembro quando tipo, essas lojas assim de departamentos, elas começaram a abrir mais no Rio de Janeiro, né? E aí, tipo, Zara, essas coisas assim, enfim, já tinha mesblas do tipo, essas coisas, mas quando elas realmente começou a abrir mais, né? E aí era um lugar que você entrava e ninguém te empurrava nada. Cara, eu falo, que coisa legal, cara, que atendimento bom. Então, se eu precisar realmente, ok, ela se chama fulana e eu vou conversar, a gente vai bater um papo e ela vai me ajudar. Mas ela não vai estar aqui, eu não vou ter que carregar ela nas costas. Ah, que coisa boa isso. E, cara, isso é uma coisa, eu não sei porquê, mas assim, se você entra numa loja pequena, no Brasil, cara, você já cola alguém do teu lado, assim, o cara ele pula em cima de você e tô aqui. Às vezes você entra no carro, pô, e ele veio junto, caramba. E abre o box e tá almoçando em casa, o cara tá do teu lado, assim, cara, que isso, bro? Você me acompanhou até aqui. Isso realmente é muito chato, velho. Você tá deitado com a sua esposa, dá um beijo, boa noite, vira pro lado, ele tá lá, oi, tá do lado, assim, do outro lado da cama, você tá no meio dos dois, assim. Falei que esse pijaminha ia ficar bom? Falei que a patroa ia gostar, não falei? Falei? Gostar. Cara, muito bom, muito bom. Davi,
E as métricas, cara? Vamos falar de como é que cuida desse pessoal, né? Vamos falar como é que... legal, ele está treinado, você precisa acompanhar esse cara, né? Você precisa saber se Exato. esse cara está produzindo ou não. O que você acha assim que o cara poderia considerar para acompanhar um vendedor e acompanhar esse resultado dos vendedores? Bom, primeiro eu acho o seguinte: temos 1 hora aqui de episódio e eu vou te falar, é 1 hora de conteúdo, cara. 1 hora de conteúdo. Não tem blá Sim. blá blázinho, não tem mimimizinho. Cara, 1 hora realmente. Espero que, se você tá gostando, assine esse canal, cara. Ó, sininho, tem um sininho, ativa aqui o sininho para o YouTube te notificar sempre quando a gente subir vídeo novo. Comentários, utilize os comentários. O Diogo tem uma estratégia sensacional. Se você não souber qual a pergunta, A palavra do dia hoje é garrafa. Então hoje você escreva garrafa nos comentários. Se, A palavra do dia hoje é... se você não souber o que perguntar, escreva garrafa. É isso, a gente já sabe que você está aqui. Escreva fruteira, pode escrever fruteira também. São as 2 palavras do dia hoje, você pode usar, né, para isso. Escreva, tá dando para ver? Ah, cara, famoso Goldberg. Escreva Goldberg. Goldberg. Se você não souber como escreve Goldberg, escreva abrasileirado, se for o caso. Olha isso, cara. Que coisa. Esse é o Goldberg. Então é o seguinte, 1 hora aí de muito conteúdo e vamos mais, porque isso daí, rapaz, você pagaria por uma consultoria. Então tá aqui, vamos acompanhar. É rápido. Eu vou dizer uma coisa pro cara, ó. Número de oportunidades. Quantas oportunidades esse teu vendedor está abrindo, né? Então, põe meta para isso. Quanto que é possível de ele abrir de novos negócios? Ele vai fazer isso por telefone, ele vai fazer isso porta a porta, ele vai pesquisar no Google, ele vai entrar em contato com clientes antigos. Oportunidades podem ser clientes antigos, clientes novos. De que forma que ele vai fazer isso? Outra métrica que é interessante. O quanto que essas oportunidades elas estão andando dentro de um funil de vendas. Como é que seria esse funil de vendas? Né? Então, esse cara, ele vai ganhar, essa oportunidade ela vai ganhando cada vez mais qualificação. Qualificação Exato. De acordo com o perfil do cliente que você pode vender. Né? Então, o quanto que essa oportunidade ela tem fit, ou seja, ela se adequa à possibilidade de venda. Esse cara tem grana, esse cara tem necessidade, esse cara tem perfil, ele tem capital para poder comprar de você na forma de pagamento que você oferece. Então, Exato. O quanto o vendedor consegue andar com essas oportunidades dentro desse funil de vendas. E, finalmente, o quanto que a taxa de sucesso que ele tem com essas oportunidades. O quanto que ele consegue converter dessas oportunidades para positivo ou para negativo. Se for para positivo, ótimo, beleza, ele está fazendo um bom trabalho. Se for para negativo, quais são os motivos disso? Exato. O problema foi preço, o problema foi uma outra oferta de algum outro concorrente, o problema foi que o cara não estava preparado para comprar naquele momento, o problema é que o cliente, no fim das contas, ele não tinha o fit e não comprou. Então, são métricas de que você consegue usar para entender por que o teu mercado ele não está funcionando. Pensa o seguinte, quantas propostas, pega hoje, quantas propostas você tem em aberto? Você não tem não tem essa informação? Já é o momento de ter. Se não tem essa informação, mas não está informatizado, talvez seja o momento de você contratar uma ferramenta de CRM aí que você vai pagar R$100 por mês, nem isso, e você vai colocar todos os teus leads, todas as tuas oportunidades cadastradas nisso. Você tem um volume total de propostas. Desse total de propostas, quantas estão ainda quentes, mornas ou frias? Depois você repete essa parte que a gente está falando para você pegar isso bem. Quente, morno ou frio? Ou seja, quem é quente, cara, é a tua prioridade. Você precisa falar com esse cara rápido, né? E manter essa negociação antes que você perca. Morno é o desafio de levar ele para o quente. E o frio é o desafio de levar ele para o morno para depois levar ele para o quente. Você tem ações para frio, tem ações para morno e tem ações para quente. Então, começa a pensar na tua proposta matematicamente, cara. Você tem um volume X, quanto que a tua equipe está conseguindo converter desse tanto de proposta? Está antigo? É antigo. Eu consigo, de repente, criar uma alternativa de valor nova?
Pensa nessas partes de métrica aí para a gente não passar muito do tempo do vídeo. E essa parte de métrica, Diogo, ela é essencial para a pequena empresa, pelo seguinte, a grande empresa ela já faz isso de alguma forma, mas para a pequena e média empresa, a métrica geralmente do pequeno e do médio empresário é o seguinte, ó, vendeu ou não vendeu. Se vendeu é porque, ok, alguém fez um bom trabalho ou porque o preço era bom. Às vezes não dá nem o mérito para o vendedor, né? E se não vendeu? Se não vendeu, porque o mercado está difícil, rapaz. O mercado está parado, alguém atrapalhou, a chuva, o não sei o quê, enfim, a culpa é de outro. Quando você começa a criar essas métricas, você entende o seguinte, cara, ok, vendeu. Será que dá para a gente vender outra coisa? Dá para a gente fidelizar com ganhar escala nisso? Dá para fazer ganhar escala nisso? Não vendeu. Ok, não vendeu por quê? Será que realmente a culpa é porque é primavera, é outono, é o meteoro? Cara, por quê? Por que não vendeu? Então, você conseguir responder essa pergunta vai fazer com que você crie conteúdo e melhore o teu produto, melhore a tua comunicação, melhore o teu serviço, treine a sua equipe de venda, porque isso é uma coisa que é o seguinte, ouça a tua equipe de venda, sabe? Eles vão te dizer por que não comprou. Eles vão te falar o seguinte, olha, eu tive quase para fechar isso, eu não fechei por causa disso aqui. E aí é o seguinte, o que eu vejo muito empreendedor fazendo é querendo discutir com a equipe dele. Não, mas isso não está errado. Essa dificuldade a gente não tem. E aí, como você é vendedor, é muito frustrante, cara. Você fala assim, peraí. Eu perdi 5 vendas porque a gente não tem isso aqui, cara. Pô, você vai me dizer que isso não existe? Isso é um dado, isso é uma estatística. Eu perdi 5 vendas porque, vamos supor aqui, qualquer coisa, a gente não tem uma condição de parcelamento adequado, a gente parcela em 3 vezes, a gente tem que parcelar em 10. Você fala para mim que não existe, que as pessoas não procuram em 10 vezes? Não. Existe uma métrica dizendo que em 10 vezes a coisa ia andar. Em 3 as coisas não andam. O problema não era o preço, era a condição de parcelamento, era alguma garantia, era alguma... Então, sim, você começa a gerar dados, né? Esse é o big data do pequeno empreendedor. Cara, quais são os dados? O que te impede? Outra coisa também, Diogo, assim, que é um grande acelerador de venda e que as pessoas tendem a, não sei, a jogar um pouco isso para frente com a barriga e saber que é importante às vezes, mas não fazer, e ter uma preguiça, não sei, mas, cara, isso muda a vida do empreendedor. É o seguinte, cara, se você hoje, você tem a tua empresa, você tem a tua, como o Diogo tinha, por exemplo, você tem a tua escola de informática, a tua escola de inglês, cara, com certeza você tem, ou você é um profissional liberal, você é um professor de inglês, com certeza você tem, isso pode não estar organizado dentro de um CRM, mas você tem perdido muitos contatos que você fez nos últimos 365 dias, de pessoas que foram até você, ou que você foi até elas, e você conversou que, olha, eu sou um professor de inglês, mas essa pessoa não fechou com você. São pessoas que algum amigo te apresentou, são eventos que você foi, uma apresentação que você fez dentro de uma associação comercial. Cara, você tem um volume de cartões de visitas, você tem um volume de ligações no teu celular, de conversas iniciadas no WhatsApp, no Messenger, pessoas que ficaram pelo caminho, que sabem que você existe, que sabem que você oferece aquele produto, mas a coisa não andou. Isso é ouro que você tem na tua gaveta. Pega o telefone, liga para essas pessoas e fala, olha, você ainda está precisando de aula de inglês? Você ainda está precisando fazer um site para você? Você ainda está precisando de alguma... vamos tomar um café? Vamos tomar um café às vezes a pessoa pode falar o seguinte, não, eu já contratei outro, ok. Cara, mas o volume de pessoas que simplesmente não contrataram ninguém, e agora a dor deles é pior ainda, porque se o cara precisava de um personal trainer porque ele estava gordo, cara, passou um ano, o cara está mais gordo ainda. Se o cara precisava aprender inglês para ser promovido, agora o inglês dele está mais enferrujado ainda. Se o cara precisava de SEO, cara, o mundo evoluiu tanto que agora ele precisa de mais SEO ainda.
liga para essas pessoas e chama para um café. Cara, isso muda a vida do empreendedor. Isso vai sair... Ok, você não necessariamente você sai de 50 clientes para 150 clientes, mas você consegue ali aquele 20%, 30% com certeza a mais. E se você é muito pequeno empreendedor, isso realmente pode dobrar o teu número de clientes. Isso é uma coisa que você pode fazer, cara, agora, que não tem custo nenhum, que só depende de você, e isso vai fazer você gerar venda. Esse episódio é venda, é resultado. Isso é uma coisa assim muito simples de você fazer, que você pode desligar agora não, no fim desse episódio, e já começar a fazer. Exatamente. E mais um dia foi salvo pelos rapazes do Sem Compromisso 2.0. Então, nesse episódio, você viu. Então, hoje aprendeu, eu estou me sentindo o He-Man no final do episódio. Assim, hoje aprendemos que se você contratar corretamente, né, escolher bem o seu vendedor, se você treinar bem este vendedor, né, criando um bom script, um bom e completo script de vendas, muito treinado, observar para ver se esse pessoal realmente está praticando esse script, e criar métricas para saber se as pessoas realmente estão progredindo dentro da busca por oportunidades e da conversão dessas oportunidades, você pode melhorar os seus resultados em vendas e pode recuperar seus resultados em vendas. Muito bom, muito bom, muito bom. E se você acha isso tudo que a gente falou muito importante, muito bom, mas isso vai ocupar muito do seu tempo ou seria muito complicado, nos contrate. Contrate a nossa consultoria, que a gente bota a roda para girar, a empresa para vender, é resultado. Nós somos como o Silvio Santos, colocamos o peão para rodar na sua empresa, rapaz. Aí o negócio vai, aí que você vai ver, aí que você vai ver. Aí que o filho chora e a mãe não ouve, vai ver. Exatamente, exatamente. Diogo, eu vou te falar uma coisa, esse episódio, cara, olha, 1h e 11 minutos, olha tanta coisa que a gente falou, e eu tenho certeza que agora o empreendedor, se ele for ali para a rodinha de amigo dele, ele vai falar, a vida tá difícil, o outro vai falar, tá difícil, fica complicado para todo mundo. Cara, olha quantos insights você... É até difícil para mim, para o Diogo, falar o que a gente falou aqui dentro, porque, cara, tantos insights para você gerar dentro de você e começar a fazer. Isso só vai fazer sentido se você realmente começar a fazer. E eu quero saber dos resultados. Eu quero saber dos teus resultados. Também gostaria, cara. Também gostaria muito. Então, se você não quiser escrever as palavras-chave garrafa ou fruteira, põe os resultados, cara. Põe assim. E outra coisa, às vezes, sabe o que você pode... O pessoal pode ter dúvida, cara? Diogo, o meu negócio é vender goiabadas. O meu negócio é pintar. Eu sou um pintor de apartamentos. Ou eu sou um professor. Ou eu sou um dançarino. Sei lá. Quais são as métricas que eu posso considerar para o meu negócio? Eu gosto muito desse desafio, cara. Se você quiser me passar esse desafio, eu consigo te dizer. Eu e Davi, a gente consegue pensar em alguma métrica que, de repente, você pode colocar no teu negócio. E eu faço questão de te ajudar com isso, cara. Só você escrever lá nos comentários. Exato, é isso aí. Criação de conteúdo personalizado e... On demand. Exato. Diga pra gente quais os desafios você está precisando vencer na sua vida. Abra seu coração. Abra seu coração e... Vem cá. Senta aqui. Vamos conversar. Aquele vendedor vai aparecer aí do teu lado, hein? Eu vim aqui. Vai aparecer uma mão assim do nada na cara. Beleza, Davi. Bom episódio, cara. Valeu. Cara, muito conteúdo. Eu tenho certeza que se o cara não estiver assistindo agora, tipo, 11 horas da noite, vai dormir agora, ele vai sonhar com isso. Isso eu sei, ele vai sonhar com isso. Boa. E se você estiver assistindo de manhã, cara... um nível de inconsciência, né? Exato. Cara, se você estiver assistindo... Cara, faça. Isso só vai fazer sentido se você fizer. E conte para as pessoas que esse canal existe. Conte para as pessoas.
Fala o seguinte, olha, eu esbarrei com os caras, se você tiver meio vergonha de falar assim, tem os dois caras já do Sem Compromisso, que eu pesquisei eles, não, eu esbarrei no YouTube, sabe como é que é? Eles mandam essas notificações meio malucas. Conte para as pessoas que esse canal existe, cara, isso aqui é conteúdo. É isso aí, Davi, Sem Compromisso 2.0, até o próximo episódio. Até a próxima, tamo junto. Valeu.